E a nossa entrevista do dia acontece aqui no bairro Cruzeiro, local onde tivemos a semana passada e havia muito lixo depositado junto com material para entulho, para aterramento desta área. O vereador Lino viu a matéria, viu as imagens e ficou preocupado. Havia muito lixo aqui, vereador. Hoje não tem mais. As máquinas trabalharam, há muita terra em cima daquele lixo que nós vimos. O lixo foi retirado, na sua opinião, ou ele está embaixo desta terra toda? Bom, Reis, lamentavelmente, eu acho que a sociedade está olhando para essas questões de meio ambiente, principalmente na questão do lixo, está olhando de modo inadequado. O poder público eventualmente é ausente, como foi no caso aqui, para fiscalizar, para dar orientação, para dizer à comunidade o que deve fazer, o que deve deixar de fazer. Quanto às ações do poder público aqui, provavelmente tenha sido enterrado boa parte do lixo que estava aqui. As máquinas vieram e aterraram, mas este lixo não irá, a minha pergunta é a seguinte, não irá contaminar o subsolo e o riacho que logo atrás aí vai escorrer aí, não vai estar contaminado com algum detrito que aqui foi enterrado? É a pergunta que fica. Agora, eu acho que nós precisamos ter presentes duas coisas. Primeiro, a população responsável pelo seu lixo, dando destino consciente para aquilo que ela produz de lixo. E o poder público marcando presença. Se o poder público não estiver presente, o cidadão faz o que quer, do jeito que quer, onde quer, e a coisa, nós vamos acabar numa cidade de ninguém. Então é preciso presença do poder público, fiscalizando, orientando, criando uma educação voltada para a proteção do meio ambiente e principalmente o poder público fazendo com que o cidadão cumpra com as suas obrigações. Existe aqui, vereador, na sua opinião, uma série de negligências, de omissões, já que o morador vem aqui e deposita um lixo que não deveria ser depositado nesse local. Esse é um local inadequado para depósito. O lixo deve ter uma destinação, que nem o senhor falou. A administração pública não fiscaliza. A empresa que faz a coleta, não é tarefa dela recolher o lixo que não está embalado e colocado junto à rua, junto ao passeio público para recolhimento. Há omissão, há negligência, uma série delas? Em primeiro lugar, Reis, a Lei 11.455, Lei Federal, que trata exatamente do saneamento urbano, ela destina capítulos especiais para o lixo, para o saneamento, para o esgotamento urbano. Estas condições estabelecidas na legislação federal dão ao poder público a possibilidade de legislar, de orientar, de programar todas as suas ações. E nesse aspecto é que eu quero chamar a atenção dos telespectadores para que eles verifiquem a presença, aonde está presente o poder público. Eu sei, alguém poderá dizer, não, mas há um exagero de tua parte, porque choveu demais, porque... Olha, se nós não fizermos nada em termos de saneamento, em termos de cuidado com o lixo, as nossas cidades se tornarão inabitáveis. Viver no perímetro urbano vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Então precisa que o poder público tome pé da situação. Isso que aconteceu aqui não poderia ter acontecido. O lixo devia ter sido retirado para depois fazer as adequações do solo e implantando os projetos que o município deve implantar. Se a associação de bairros pretende aqui uma creche, que se faça uma creche, claro que dependendo da viabilidade, o poder público vai ter que orientar como é que deve, o que quer para o bairro. A associação de moradores quer um campo de futebol, faça-se um campo de futebol. Agora, deveria haver uma ação integrada entre a associação de moradores, através de seus representantes, de forma equilibrada, organizada, reivindicando, postulando, propondo, tomando ações positivas no sentido de fazer alguma coisa. Qual é o morador que poderia aqui, na redondeza, no final de semana, vir aqui e fazer alguma coisa no sentido de ter... quem sabe a grama cortada, organizado para que as crianças possam jogar, que as crianças possam se divertir, que haja um processo de integração entre as pessoas. Quer dizer, tudo isso é de uma
fundamental importância na participação no convívio comunitário. Uma parceria, vereador, entre a administração municipal, moradores, associação de moradores, construído o campo de futebol, construída a pracinha, que eles ajudassem na conservação, na manutenção, que houvesse uma troca, serviço dos moradores com material doado ou pela administração ou por empresas? Com certeza é por aí que você vai encontrar exatamente o diferencial da pessoa que sabe quem é, da pessoa que conhece o morador, sabe que o morador viajou, alguém vai controlar a casa dele, alguém vai saber que tem alguém presente e tal. Ou seja, nós não moramos em apartamentos que eu posso simplesmente esquecer quem é o vizinho de baixo ou do lado. Nós vivemos numa comunidade, são residências que são eventualmente vulneráveis ao delinquente, vulneráveis à intempérie, vulneráveis a uma série de coisas. Então, o que nós precisamos construir é uma sociedade com participação efetiva no conjunto do bairro, no conjunto da comunidade. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos fazer uma terra de ninguém, aonde nós vamos dizer, não, isso é de responsabilidade do poder público. E vamos jogar tudo nas costas do poder público, que vai acabar sendo o melhor orçamento, não vai resolver o problema do município. Porque os problemas se somam e se acumulam, e todo mundo, isso não é comigo, isso eu não faço. Então o cidadão tem que participar e o poder público tem que estar presente para fazer as coisas acontecerem. No caso desta área, vereador, com certeza não foram caminhões do poder público, não foram caminhões da empresa que faz a coleta do lixo na cidade que depositaram o lixo aqui. Houve sim depósito de empresas que fazem a coleta de material de construção e até de terra para ser utilizada no aterro, mas também muita gente, moradores do bairro ou não, que depositaram o lixo aqui. A prefeitura fez a parte dela, fez o aterro, mas o lixo, como nós falamos no início, poderia ter sido retirado. Caso tenha sido retirado, a gente até cumprimenta as autoridades que fizeram a retirada do lixo. Mas se ele foi encoberto, foi jogado para debaixo da terra, cometeu-se um crime ambiental, no mínimo algo que não poderia ter sido feito. Mas se não houver, como o senhor disse, como nós estamos falando, a participação do morador, a participação do poder público, a participação do presidente da associação de moradores, esses casos vão continuar acontecendo. Com certeza. Reis, tu falas em participação do presidente da associação de bairro. Eu acho que esta figura, no contexto da administração, da coisa pública, dos bairros e tal, ela tem uma importância fundamental, porque é ele que vai dizer dos anseios da comunidade, que ele busca dentro da própria comunidade. Então é a partir de reuniões que ele vai ter com a comunidade, é que ele vai tirar os anseios da comunidade. O que a comunidade precisa? Ele ouvindo o cidadão, ele vai chegar à conclusão de que nós precisamos fazer isso como prioridade ou aquilo como prioridade. E aí é que a participação do poder público, ela vai estar intimamente ligada com os anseios da comunidade do bairro. Então a associação, ela é determinante para aquilo que a gente quer, ou aquilo que o bairro quer, ou aquilo que o bairro deixa de querer. Vereador, para encerrar, criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O prefeito já informou que a secretaria está sendo criada, o projeto vai para a Câmara Municipal de Vereadores. Se aprovado até metade deste ano, teremos em Farroupilha a secretaria, como muita gente vem pedindo. A partir da secretaria, as soluções para esses problemas serão encaminhados ou muda os nomes e a situação pode permanecer igual? Reis e telespectadores, eu acredito que o administrador público tem que ser responsável pelos seus atos. E aquele que estiver à testa da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, ou hoje à testa da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, deve exercer exatamente em plenitude a sua responsabilidade. E se tivermos um secretário do Meio Ambiente, ele deverá ser responsável, deverá estar atento e presente. Nós vamos admitir que todos vão fazer coisas erradas. E eu acredito que se alguém vai estar sendo responsabilizado por uma determinada área, ele terá um desempenho, com certeza vai ter que desempenhar, vai ter que ser responsabilizado por isso. Senão o prefeito vai tomar o cargo é do prefeito, o prefeito vai dizer, olha, me devolve, infelizmente você está fora, ou alguma coisa nesse sentido. Porque ele é o assessor direto, é o braço direito no setor do meio ambiente do prefeito, porque onde o prefeito não pode estar, o secretário, nos assuntos inerentes e atinentes ao meio ambiente, é o secretário que deve estar. E eu acredito que seja aprovada a Secretaria do Meio Ambiente, com certeza teremos algumas
reivindicações a fazer via Câmara de Vereadores ou via a própria população que deverá propor e deverá se integrar nessas questões relativas ao meio ambiente. O cargo é escolha pessoal do prefeito. Na sua opinião, deve ser um político ou um técnico a assumir a Secretaria do Meio Ambiente? Bom, Reis, se nós olharmos para as questões do meio ambiente, a legislação presente, a legislação hoje existente no Brasil, nós diríamos que deve ser um cargo técnico. Alguém que conheça a legislação, alguém que tenha visto, tenha visitado, tenha se integrado nas questões de tratamento de esgoto, tenha se integrado nas questões relativas ao lixo, enfim, que tenha feito algum trabalho nessa área, que tenha conhecimento nessa área. Porém, existem questões que se resolvem através de questões na esfera política. Então, cabe ao administrador público, neste caso ao prefeito, a escolha se deve ser um técnico ou um político. Eu, particularmente, preferia um técnico. Vereador Lido Trois, nosso convidado aqui no quadro Entrevista do Dia. O Cotidiano continua no estúdio com Claciana Lamonato.